Olá pessoal, meu nome é Joseni Araújo, professor de língua portuguesa, também conhecido como gramática. Estamos aqui hoje para fazer a correção das páginas que prometemos, 44 até a 52 do livro didático, unidade 2. Vamos começar agora com uma questão que diz o seguinte: releia o trecho a seguir retirado do texto. Todo mundo produz uma pequena quantidade de saliva o tempo todo, mas a produção aumenta quase 10 vezes quando uma pessoa vê, cheira ou pensa em comida. Aí ele pergunta, considerando o complemento comida, que se refere a ver, cheira e pensa, refere aos três verbos destacados, como a gente já falou, responda. A regência empregada após os verbos está adequada à norma padrão? Justifique. Não está adequada não. Não está adequada porque quem vê alguma coisa e quem cheira alguma coisa. Logo os dois pedem complemento com objeto direto, sem preposição. E pensar é um verbo que pede complemento com preposição. Quem pensa em alguma coisa, logo você pede um complemento, logo você tem um objeto indireto. Então ali, não. Você deveria colocar vê, cheira comida ou pensa nela. Já caberia, tá? Então, não está correto. Então vamos lá, continuando. Página 45 agora, tem um texto. Passou do texto, tenta 46, transfusão jovial. Aí tá lá. Número 1. Que características identificadas no texto em questão permitem considerar um texto que populariza uma pesquisa científica? Bom, as características que a gente pode dizer aí que fazem desse texto de divulgação científica são citação de artigos publicados em revistas científicas, alusões ou alusão a pesquisadores e universidades, e uso de termos técnicos, apresentação e descrição de experimentos científicos. Tá? Só mais uma vez, lendo a questão 1, a questão diz o seguinte enunciado: que características identificadas no texto em questão permitem considerá-lo um texto que populariza uma questão científica? Essas questões aí que eu enumerei são as adequadas. Populariza em razão de estar falando sobre, né, de uma maneira inclusive para que todos consigam entender, não abordando tanto de maneira técnica, por isso que, de alguma forma, o artigo científico populariza. Número 2. Procure no texto a definição dos termos a seguir. GDF11 e hipocampo. GDF11 trata-se de uma proteína cuja definição significa fator de diferenciação de crescimento. Ou seja, é a molécula ou elixir da juventude. Repetindo, trata-se de uma proteína cuja definição significa fator de diferenciação de crescimento, ou seja, é a molécula ou elixir da juventude. E hipocampo quer dizer, é a área do cérebro, né? Cérebro, tá? É cérebro. Responsável pelo armazenamento da memória. Continuando, questão 3, o texto apresenta aos leitores uma descoberta científica. Pensando nisso, responda ao que se pede. De que descoberta o texto fala? Na verdade, o texto fala e trata, né, da descoberta de uma molécula capaz de reverter o envelhecimento em camundongos idosos. Essa molécula é encontrada em camundongos jovens. Curioso. Letra B. Como os pesquisadores chegaram a essa evidência? Bom, segundo o texto, eles chegaram através de uma técnica onde eles costuraram pele de camundongo jovem, camundongos idosos, conectando os sistemas circulatórios de ambos, né? Procedimento este que é denominado parabiose. Ok? Número 4. Segundo o texto, a descoberta da proteína GDF11 tem um lado bom e outro lado ainda obscuro, ou seja, que ninguém sabe ainda, na verdade, do que se trata. Com base no que foi apresentado, determine os pontos positivos, tudo isso segundo o texto, tá, pessoal?
Segundo o texto, os pontos positivos são: essa proteína pode vir a ser utilizada em situações em que o paciente apresente problemas cardíacos e em caso de Alzheimer. Além disso, é produzida pelo próprio organismo e pode ajudar a melhorar o aprendizado e as questões ligadas à memória. Esse é o ponto positivo segundo o texto. Os pontos negativos: como não se conhecem os efeitos colaterais do uso dessa proteína, ainda há incertezas quanto ao uso. Tampouco se sabe se ela poderia causar doenças graves em idosos. Ou seja, requer um pouco mais de estudo ainda, né? Número 5. Agora considere a foto que ilustra o texto. Você vai dar uma olhada lá e vai poder confirmar. Uma palavra usada na legenda estabelece uma relação entre a imagem que acompanha o texto e o artigo. Que palavra é essa? A palavra é juventude. Letra B. Que relação pode ser estabelecida entre o assunto abordado no texto e a foto apresentada? A gente falou de uma questão sobre isso, mais ou menos parecida com essa, se não igual, algumas páginas anteriores aí. Uma parte respondendo a alternativa B. A maior parte das pessoas deseja ser jovem e belo para sempre. E a imagem de uma mulher jovem e bonita pode representar essa busca. Não só pode, como representou. Número 6. Releia alguns excertos extraídos do texto e classifique os verbos destacados, considerando a classificação deles quanto à transitividade verbal nos contextos em que estão inseridos. Lembrando que a transitividade depende sempre do contexto e a regência verbal tem tudo a ver com transitividade verbal e nós falamos bastante a respeito disso aí. Veio é um verbo transitivo indireto dentro desse contexto aí na letra A. Letra B, injetou, verbo transitivo direto, que injeta alguma coisa, injetou a proteína, ok? Letra C. Você tem lá o verbo dar, né? Que está ali flexionado, daria. Daria é o verbo transitivo direto e indireto, porque quem dá alguma coisa a alguém. Letra D. Ali está o né? Destacado, que é o verbo ser flexionado. Eu sou, tu és, ele é. O verbo ser, no caso o ali, é um verbo de ligação que aparece para a gente dentro da estrutura do predicado nominal. Não esqueça disso. Número 7. Agora responda. A regência do verbo lembrar-se, no excerto, está, número 7, tá? Está no excerto. No excerto, está adequada à norma padrão? Explique e apresente a forma correta, se for o caso. A regência ali está inadequada, né? Pois quando o pronominal, no caso lembre-se, lembrar-se, né? Por isso pronominal, o pronome ser, exige a preposição de. Dessa forma, o correto seria lembre-se de. Então, quem se lembra de alguma coisa. Fechando aí a página 47, voando para a página 48, encontramos lá uma tirinha do Calvin e logo após vem a primeira pergunta. Na fala do Calvin, no segundo quadrinho, usou-se a forma verbal foi 2 vezes. Qual a classificação do verbo ser, considerando a transitividade verbal? E qual é o complemento dele nas 2 incidências? Transcrevam. Lembrando sempre que a transitividade verbal, assim como a maioria das coisas na língua portuguesa, a gente só consegue estudar dentro de um contexto. Bom, o verbo ser é o verbo de ligação, né? Nas 2 incidências. O seu complemento na primeira aparição é best-seller e na segunda é premiado. Nesse caso, complemento não é que seja aquela coisa do objeto direto que é exigido. Não, nesse caso complementa porque é o predicativo do sujeito que está ligado ao sujeito, obviamente completo o sentido do sujeito, está caracterizando e tudo mais, o complemento nesse sentido. Não é que seja necessariamente uma exigência do verbo. É, na verdade, a estrutura lógica que tem o predicado nominal, né? Sujeito, verbo e complemento, ok? Não é uma necessidade como acontece nos verbos transitivos direto e indireto. Número 2. Releia o primeiro período do terceiro quadrinho e responda. Qual é a classificação da forma verbal quero
e do seu complemento. Transcreva e classifique-os. Transcrever é escrever de novo, tá? Se isso aparecer na prova, escreva de novo. No contexto da forma verbal quero é transitivo direto. E seu complemento é histórias altamente recomendadas, que é um objeto direto. Se você tem um verbo transitivo direto, logicamente o seu complemento é um objeto direto, não há nem o que pensar, né? Número 3. Releia a última fala do Calvin no último quadrinho e resolva os exercícios sobre ela. Há quantos verbos nesse quadrinho? Há um verbo. Verbo virar. No caso, virou, né? E uma locução verbal também, né? Podemos assistir. Então temos duas ações ali. Tem o verbo virar e a locução podemos assistir. Tá? Letra B. Considerando a transitividade verbal, qual a classificação da forma verbal virou? O virou trata-se de um verbo de ligação, né? Pois apresenta o sentido de tornar-se, vir a ser, né? Verbo de ligação. Qual é a classificação sintática do vocábulo filme? Trata-se de um predicativo do sujeito, já que está ligado a uma estrutura de predicado nominal, já que ele está ligado por um verbo de ligação. Por isso o nome verbo de ligação. Letra D. A regência do verbo assistir está correta? Explique a sua resposta. No contexto, a regência do verbo assistir está correta, pois esse verbo, no sentido de ver, é transitivo indireto, exigindo a preposição a. Já falamos algumas vezes sobre o verbo assistir, né, que tem tripla transitividade. Obviamente vai depender do contexto. Assistir, assistir de ver, assistir de prestar assistência, de cuidar, e assistir de morar. Aí, passando pelas páginas 50, 51, que tem lá a revisão, aí chega a 52, que é o Max Desafio. No Max Desafio ele pergunta lá, assinale a alternativa em que há erro de regência verbal. O erro de regência verbal está na opção C, no número 1. Número 2. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e com a gramática normativa e tradicional, quanto à regência verbal, assinale a alternativa incorreta. A incorreta, nesse caso, número 2, é a letra B. Pessoal, fechamos aí então o capítulo 2, na página 52, ok? O que tem aí de resto é para você colocar o que você aprendeu. É interessante que você faça, porque eu vou ver em algum momento. Daqui a pouco vamos entrar no capítulo 3 e vocês hoje vão fazer um teste. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, um prazer brincar com vocês. Tá aí o prometido, a correção das páginas até a 52. Até a próxima, pessoal.